Seja bem-vindo ao propósito da leitura em Provérbios, nesse mês de setembro de 2025. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios nesse mês. O mês de setembro tem 30 dias, Provérbios tem 31 capítulos. Então, nós vamos ler o capítulo do dia e no dia 30, nós vamos ler os capítulos 30 e 31, encerrando a leitura de Provérbios nesse mês. Nós temos falado aqui no canal que se você ler Provérbios todos os meses, e isso é muito fácil porque tem 31 capítulos e basta que você leia um por dia, você aplicando os textos lidos, você prospera em todas as áreas da sua vida, porque Provérbios traz conselhos para todas as áreas da nossa vida. E se você aplica Provérbios por todos os meses, em 5 anos seguidos, você terá lido Provérbios 60 vezes. Nós temos 12 meses em um ano, 12 vezes 5 anos dá 60 vezes. Imagina você lendo 60 vezes e aplicando todos os dias o texto de Provérbios na sua vida. Você com certeza prosperará, porque Provérbios traz a palavra de Deus para a nossa vida. Provérbios capítulo 9 fala a respeito do contraste entre a sabedoria e a tolice. A primeira parte fala que a sabedoria é como uma mulher que preparou um banquete e que faz um convite para que todas as pessoas e também os jovens que não têm nenhuma experiência de vida se sentem na mesa dela e comam da comida dela, porque quem come da comida da sabedoria vai e bebe do seu vinho, ou seja, bebe da alegria que vem de Deus, consegue ser bem-sucedido. E aí no final do capítulo 9 está escrito que a mulher que é sensual, ela também se coloca no alto de uma montanha, convidando a todos, e também os jovens inexperientes para que venham e comam da sua comida. E a mulher tola, que representa a tolice, convida dizendo que as águas roubadas e aquilo que é furtado vale muito e que você consegue atalhos na vida para se dar bem. Mas Provérbios capítulo 9 fala que aquele que cair no conto da mulher, que é a mulher sensual, que simboliza a tolice, que diz que é possível conseguir atalhos na vida, acaba sendo frustrado, acaba perecendo, perdendo a sua vida. Então, vamos ler aqui Provérbios 9. Versículo 1. A sabedoria, você veja que a sabedoria está em letra maiúscula. A sabedoria, como nós já temos falado nos capítulos anteriores que nós lemos, ela representa o próprio Deus. Deus é o dono da sabedoria. Então, a sabedoria é o próprio Senhor. Mas aqui no capítulo 9, o Senhor se revela como se fosse uma senhora que preparou uma mesa. Então veja, a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Aí as pessoas perguntam quais são as 7 colunas que a sabedoria construiu a sua casa. As 7 colunas são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, a sabedoria, ela construiu a sua casa sobre essas colunas. Todas as vezes que nós queremos receber sabedoria, nós precisamos ir atrás da instrução. A instrução corresponde à busca
de ter informação, corresponde ao desejo, à vontade, à disposição de adquirir a sabedoria. Quando nós lemos Provérbios capítulo 4, lá no versículo 7, nós lemos em Provérbios 4, 7. Adquire a sabedoria com tudo o que você tem. Adquire a sabedoria porque ela vale mais do que qualquer tesouro, do que qualquer prata e ouro. Então, quando nós lemos Provérbios 4, que traz o conselho de adquirir a sabedoria com tudo que nós temos, nós falamos ali que adquirir a sabedoria com tudo que nós temos significa dedicar o nosso tempo, significa dedicar os nossos recursos financeiros para comprar treinamentos a respeito da palavra e a respeito de educação em tudo que nós pudermos adquirir. Se você pode fazer um curso que seja gratuito, desses que são da internet, que ensinam a respeito da gestão financeira, da gestão de uma casa, da gestão de uma empresa, se você pode participar de simpósios, congressos, workshops, eventos da prefeitura, na sua escola, na sua cidade, na sua empresa, que você sabe que vão trazer instrução a respeito de como cuidar melhor do seu motor, do seu carro. São coisas que são do dia a dia. Como fazer a administração da alimentação, como cuidar melhor da sua saúde. Tudo isso traz instrução. Você pode pensar, mas o que a Bíblia tem a ver com a minha saúde, com o meu corpo, com o que eu faço? Tem a ver que Deus, ele cuida de nós na nossa integralidade. Deus, ele nos criou por completo. Ele nos criou no espírito, nos dando fôlego de vida. Ele criou a nossa alma, que onde estão os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades, e ele também criou o nosso corpo. Tudo que há no nosso corpo foi criado por Deus. Então, nós somos seres triunos. Nós temos espírito, alma e corpo, e o nosso compromisso é cuidar daquilo que recebemos de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo começou a explicar para a igreja de Corinto, lá na Grécia, para os coríntios eram as pessoas que nasciam em Corinto, que eles deveriam cuidar do seu corpo e que deveriam se preocupar em cuidarem de formarem suas famílias e de fugirem da prostituição e da fornicação. E ele fala que em 1 Coríntios 6,12, posso todas as coisas, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então ele fala ali que eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, com o meu corpo, com o meu pensamento, com o que eu falo, com quem eu ando, com o meu espírito. Eu posso decidir andar ansioso, deprimido, ocupado, sem perdoar o próximo. Eu posso fazer isso, mas eu vou sofrer as consequências das decisões que eu tomar. Então, ele fala lá em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então ele está dizendo, eu não vou deixar nada me dominar, a não ser aquilo que vem de Deus. Então, quando nós falamos sobre cuidar, buscar instrução, informações a respeito do cuidado do nosso espírito, da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas vontades, e também do nosso corpo, cuidando daquilo que fazemos com o nosso corpo, do nosso sono, de beber água, de não gastar o tempo rolando telas na internet, gastando madrugadas da sua vida, assistindo conteúdo indevido, ao invés de se dedicar à sua esposa, ao seu marido, você usando o seu tempo de maneira mais sábia. Quando você faz isso, você desperdiça o seu tempo. Quando você não cuida
dessas coisas, do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, você está desperdiçando a sua vida. Então, quando ele fala assim, a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. A primeira coluna é a instrução, é buscar se instruir para ter uma vida que seja boa, uma vida que seja ordenada, uma vida que seja bem-sucedida. Você pode ler o Salmo número 1. Lá fala que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não fica sentado na roda de pessoas que ficam jogando tempo fora, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite para cumprir tudo o que nela está escrito, porque assim fará prosperar o seu caminho e será como uma árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas, que no devido tempo dá os seus frutos e cujas folhas nunca secam. Então, o Salmo 1 fala sobre isso. Se você buscar instrução, e você buscar instrução também na leitura da palavra de Deus para colocar em prática, você será como uma árvore que na devida estação dá o seu fruto. E suas folhas nunca vão secar. Significa sempre haverá alegria, esperança, fé, confiança, porque você se alimenta da palavra de Deus e está como uma árvore que está do lado de um ribeiro de águas. Então a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. A primeira coluna é a instrução. A segunda coluna é o conselho. Toda pessoa que tem sabedoria não faz as coisas sem buscar conselhos de pessoas que são mais experientes naquele assunto. Você vai falar a respeito de um veículo, você procura alguém que tem conhecimento para ajudar você a fazer uma boa compra. Você vai cuidar da sua alimentação, você procura o conselho de alguém que trabalha com nutrição, que sabe bem a respeito dos alimentos, porque vai dar uma boa orientação. Você está mal, não vai se automedicar. Tem muitas pessoas que tomam remédio por conta própria. Vão na farmácia, compram qualquer remédio e não procuram um médico. Então, o segundo pilar, a segunda coluna da sabedoria é o conselho. Eu vou buscar conselho com alguém que tem experiência e que pode dar conselho. Então, o jovem que está buscando casamento vai procurar uma pessoa que está bem casada. Não vai pedir conselho para outro solteiro ou conselho para pessoas que já se divorciaram várias vezes. A pessoa que se divorciou várias vezes, ela mostra que não soube lidar com o seu casamento. Então, na hora de buscar o conselho, você precisa buscar o conselho de pessoas que têm resultados, que são bem-sucedidos. Essas pessoas sabem como elas fizeram para ter o seu negócio prosperando, para ter o seu casamento funcionando, para ter os seus filhos em sujeição e obediência. Então, a segunda coluna da sabedoria é o conselho. A terceira coluna da sabedoria é o conhecimento. Então, você busca a instrução. Buscar instrução é se submeter, se colocar no lugar onde você pode aprender. O conselho é se submeter e se colocar em lugares com pessoas que podem te dar conselho. Aí, terceira coluna é o conhecimento. Não basta você ficar sentado, assistindo o instrutor, ouvindo o conselheiro, se você não toma nota. O conhecimento exige que você tome notas a respeito daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está recebendo de conselhos. Porque quando você começa a tomar notas, você vai criando conhecimento, colocando dentro de você aquelas informações. E aí a quarta coluna é a inteligência. Para obter o conhecimento, você precisa usar a inteligência. A inteligência é o esforço mental de ficar raciocinando. Você toma nota, coloca os conhecimentos no caderno e aí você usa a inteligência
lendo, refletindo naqueles conhecimentos que você colheu com a instrução e com o conselho, e quando você vai usando o seu esforço mental, a sua inteligência, processando o conhecimento, você chega no entendimento. O entendimento é quando você tem muito claro no seu pensamento como se resolve aquele problema. O entendimento é uma clareza a respeito daquele assunto que você colheu depois que você passou pela instrução, pegou conselhos, fez as anotações, adquirindo conhecimentos, usou o seu raciocínio, a sua inteligência, o seu esforço e você entendeu. Quando você está no entendimento, você tem respostas rápidas e aí você tem o discernimento. O discernimento é a sexta coluna. Você consegue responder de forma direta quando alguém pergunta para você como que resolve isso. Eu já estudei sobre isso. Isso aqui, a melhor forma é assim. Você tem discernimento. E por último, você tem prudência. Essa é a sétima coluna da sabedoria. A prudência é a capacidade de fazer a melhor escolha quando você tem várias escolhas possíveis. Um exemplo que nós podemos dar é cruzar um sinal amarelo. O sinal amarelo, quando você está dirigindo, significa atenção. Você pode avançar ou você pode parar. Você vai parar se você estiver mais longe do sinal. Mas se você estiver mais próximo, do sinal amarelo, você vai passar. Então, diante do sinal amarelo, você pode tomar duas decisões. Você pode parar ou você pode passar. Mas a prudência é que vai permitir que você tome a melhor decisão. Quando você tem discernimento, você sabe como tomar a decisão e a prudência permite que você escolha a melhor decisão para aquele momento. Então a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Quando você está com Deus buscando sabedoria, você vai buscar instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. São as 7 colunas. Aí agora o versículo 2. A sabedoria mandou matar animais para uma festa. Tem uma outra versão que fala assim: mandou matar animais para um jantar. Tem uma outra que fala assim: mandou matar animais para um banquete. Mas mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. O que importa é dizer que Deus está colocando uma mesa perante mim, perante você. E Ele está convidando para que você tenha sabedoria para uma festa, para um momento. Veja, quando Ele fala que preparou uma festa, é um momento de intimidade com Ele, um momento de relacionamento com Ele, um momento de comunhão com a sabedoria, de relacionamento com Deus. Ele mandou matar animais para uma festa, preparou vinho. Vinho simboliza alegria. Não representa a bebida. Alguém pode pensar assim: então nós podemos beber o vinho? Você sabe que quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia na sua unidade. Você não pode ler a Bíblia e tirar uma conclusão só com a leitura de um único capítulo. Você lê Provérbios 9, está escrito: preparou vinho. Então Deus preparou uma mesa com vinho, então eu posso beber vinho. Só que quando você lê Provérbios por inteiro, você lê em Provérbios capítulo 20 que o vinho é escarnecedor, porque ele brilha no copo e ele chama a atenção, mas no final ele morde como uma serpente. Você abre Provérbios capítulo 23 e você lê a parte final e lá está escrito: para quem são os ais? Para quem são os olhos vermelhos? Para quem são as machucaduras, as feridas, onde a pessoa não sabe de onde foi que ela recebeu aquelas feridas? Para aqueles que se demoram no vinho. E aí você abre Provérbios capítulo 31 e você vê a mãe do rei Lemuel dizendo para ele: filho, não beba
bebidas fortes, porque as bebidas vão tirar o seu juízo. Então você vê que quando você considera Provérbios capítulo 20, capítulo 23, capítulo 31, você vê que vários textos falam para ficar longe do vinho. Aqui o vinho ele tem uma simbologia. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho, quer dizer, preparou alegria e pôs à mesa. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, e isso influencia em como vamos cuidar do nosso corpo. Se eu tenho um espírito tranquilo e se eu tenho a minha alma em paz, a minha alma envolve os meus pensamentos, os meus desejos e as minhas vontades. Então, se a minha alma está guiada pela sabedoria, os meus pensamentos são bons. Os meus desejos estão sob o controle do Espírito Santo. E as minhas vontades são de fazer a vontade de Deus. Mas se os meus pensamentos estão corrompidos, então eu tenho desejos corrompidos e vontades corrompidas. Então, se eu cuido do meu espírito e mantenho ele com Deus, eu vou estar nessa mesa, nesse banquete, nesse relacionamento com Deus, nessa reunião com Deus, com a sabedoria. E vou comer a comida de Deus, a comida espiritual, e vou beber o vinho, entre aspas, que é o vinho de Deus, que traz alegria. E ele pôs à mesa. Agora veja o versículo 3. A partir do versículo 3 existe o convite. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. As empregadas da sabedoria são os servos de Deus. Todos aqueles que pregam o reino de Jesus estão aí. São aqui, nós estamos usando a nova tradução na linguagem de hoje. Então aí mandou as suas empregadas, tem um outro texto que fala, mandou os seus servos gritarem do lugar mais alto da cidade. Gritar do lugar mais alto da cidade quer dizer que Deus coloca os seus filhos, os seus servos, nos lugares de destaque, chamando a atenção das pessoas. Então você vê igrejas que muitas vezes são bem grandes e que estão em lugares que chamam a atenção, perto dos terminais dos ônibus, perto no centro da cidade. Em todos os lugares você vê templos que são criados por Deus. Deus inspira as pessoas a construírem esses templos para chamarem as pessoas. E esse lugar mais alto da cidade, às vezes representa aquele colega de trabalho que Deus coloca do seu lado. O lugar mais alto da cidade simboliza que Deus coloca os seus servos perto de cada um de nós, bem perto, de tal maneira que chame a nossa atenção. E ele está dizendo aqui o seguinte, versículo 4: entre gente tola e disse às pessoas sem juízo. 5. Venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. 6. Deixem a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. Esse é o convite que Deus está fazendo todos os dias para nós. Entre gente tola, ali o versículo 4, entre gente tola, e disse para as pessoas que não têm juízo, ele diz assim no versículo 5, venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Ou seja, comam a minha comida, bebam o vinho que eu preparei. 6, deixem a companhia dos tolos e vivam. Quem são os tolos? Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o começo, o princípio, o início da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor significa respeito extremo. Então, o princípio, o começo da sabedoria é o extremo respeito ao Senhor. E aí, o mesmo texto de Provérbios 1:7 fala assim na parte final, mas os loucos desprezam o conhecimento. Eles desprezam a sabedoria. Eles são os loucos, os tolos.
Então o versículo 6 diz assim: deixem a companhia dos tolos e vivam. Deixem a companhia dos tolos e vivam, quer dizer, tenham vida com Deus. Em Provérbios, no capítulo 3, nós lemos que se nós dermos lugar e seguirmos a Deus, nós teremos vida longa, riquezas e honra. Provérbios capítulo 3, versículo 16, fala que se você buscar a Deus em primeiro lugar, você vai ter vida longa na mão direita. E vida longa significa vida longa e de paz. E na mão esquerda você terá as riquezas e a honra. Significa riquezas no plural, que você vai ter riquezas na vida espiritual, na sua alma e no seu corpo. Porque o seu espírito vai estar com Deus. Então a sua alma vai ter pensamentos, desejos e vontades controlados e guiados por Deus. E isso vai fazer com que você tenha um corpo saudável, porque você vai ter um corpo que tem confiança e fé em Deus, não vai cair em ansiedade, você vai ter um corpo que segue uma alma que perdoa o próximo, então não vai ter coisas relacionadas ao passado que carregam e trazem depressão. Você vai ter uma alma que tem pensamentos, desejos e vontades de ter a sua família, estudar e se dedicar a crescer em seus próprios negócios, ajudar o próximo, trazer uma vida produtiva. Então deixe na companhia dos tolos, porque os tolos vivem com o seu espírito vazio. Então a sua alma fica com pensamentos maus, pensamentos de falar mal dos outros, pensamentos de ansiedade, pensamentos de raiva, ódio, mágoa, não perdoam e acabam ficando doentes em razão de uma alma que está doente. Então deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Esse é o convite da sabedoria e essa é a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6. Aí tem uns versículos que falam aqui no versículo 7, se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Insultado significa ser xingado, humilhado, maltratado. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Vai ser xingado, humilhado, menosprezado, ridicularizado. A pessoa vai querer até talvez gritar com você, xingar você, vai dizer quem você pensa que é para querer me dar conselhos, quem você pensa que é para dizer o que eu devo fazer, ou vai dizer eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Versículo 8. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Versículo 9. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Então aqui está dizendo sobre quem corrigimos: aqueles que são sábios. Aqueles que são tolos não querem saber da correção. Versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Então nós já falamos que temer significa ter respeito extremo. Para ser sábio é preciso primeiro ter respeito extremo a Deus, que é o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, a palavra santo significa separado. Separado do quê? Deus está no céu, nas alturas. Ele está separado do que é ordinário. Ele está separado do pecado. Ele está separado do erro, do engano. Ele está totalmente separado da pornografia, do adultério, da mentira, da fofoca, da corrupção, da desonestidade,
do ódio, da raiva, do rancor, da desavença, da bebedice. Deus, ele é santo porque ele é separado das coisas que carregam o mal. É isso que quer dizer ser santo. Então, quando fala assim que tal pessoa é santa, quer dizer aquela pessoa não faz nada errado. Justamente essa é a ideia. Se você conhece o Deus que é santo, ele só anda com o que é correto, o que é perfeito, o que é certo. Então você tem compreensão das coisas. Se você conhece, conhecer aqui significa ter relacionamento com Deus. Se você tem relacionamento com Deus, você entende o que Deus quer, que Deus é santo, então você tem compreensão das coisas. Ter a compreensão significa que você entende facilmente por que é errado você se envolver com o adultério, a mentira, a pornografia, a corrupção. Porque você vai destruir a sua alma. Quando você consome pornografia, quando você consome fofoca, mentira, você permite que os seus olhos vejam coisas más que vão fazer com que os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades sejam corrompidas. Com pensamentos pervertidos, você não consegue formar uma família. Quando você ouve muitas fofocas, você não consegue pensar bem a respeito das pessoas, você pensa mal. Você pensa, ah, o fulano já contou para mim que o cicrano é assim e é assim. Você permite pela fofoca que você tenha maus pensamentos a respeito do próximo. E com maus pensamentos, você tem desejo de não falar com a pessoa. Você tem vontade de evitar a pessoa, sem que a pessoa tenha tido a chance de se defender ou até de, às vezes, mostrar que não é aquilo que o fofoqueiro ou que a fofoqueira disse sobre ele ou sobre ela. Então, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas, você compreende que você não pode deixar que os teus olhos vejam qualquer coisa, nem que os seus pensamentos pensem qualquer coisa, nem que as suas vontades fiquem de maneira livre, porque se você não controla a sua vontade, por exemplo, você come em excesso, você compra coisas em excesso. Quantas pessoas estão comprando coisas que nunca usam? Estão jogando dinheiro no lixo, depois ficam com dívidas porque estão com desequilíbrio na alma, porque não estão cuidando do que vem e do que ouvem. Precisamos cuidar dos ambientes que frequentamos e precisamos cuidar das pessoas que damos acesso a nosso coração. Então aqui, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas, você sabe que você tem que cuidar do seu espírito. Como que você cuida do espírito? Orando logo que você desperta, entregando a sua vida 100% a Deus e meditando na palavra dele, para colocar em prática. Aí você vai fazendo isso todos os dias, você vai conhecendo Deus, vai entendendo por que é errado se envolver com a fofoca, por que é errado se envolver com a pornografia, a prostituição, por que é errado? Porque vai corrompendo você e enfraquecendo a sua capacidade de manter uma família sadia. Então, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Você sabe que aquela fofoquinha, aquele videozinho que tem poucos minutos, que tem conteúdo indevido, vai corromper você pouco a pouco. E o mundo faz isso. Ah, mas é só um videozinho. Ah, mas é só um comentáriozinho que não tem nada a ver. E de pouco em pouco, o mundo tenta corromper você. Assim como também, de pouco em pouco, lendo todos os dias a palavra de Deus e orando todos os dias, você vai aumentando o seu relacionamento com Deus. Então, versículo 11: a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. A sabedoria vai fazer você cuidar do seu espírito e você vai ter um relacionamento sadio com Deus. Então, você vai ter uma alma que envolve os pensamentos,
os desejos e as vontades que estão sob controle. Você vai ter pensamentos bons, vai ter desejos bons e vai ter uma vontade alinhada com a vontade de Deus, e isso reflete no seu corpo. Uma pessoa que tem o espírito tranquilo e uma alma tranquila não come em excesso e nem come de menos, porque existe também aquela pessoa que vive pensando que está acima do peso e que não se alimenta, querendo ter uma estrutura corporal que as pessoas que querem exigir que não existe. Então a pessoa não come nem de mais e nem de menos. Ela come e fica satisfeita. E ela não fica nem obesa e nem com anemia. A pessoa que tem equilíbrio, ela na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus desejos e na sua vontade, ela fica satisfeita com o seu marido, com a sua esposa e dedica a sua vida para a sua família. Ela não dá espaço para pensamentos de prostituição ou adultério, pensamentos de como se ficar com muitas pessoas fosse uma questão de competição, de concorrência, como se isso fosse algo para provar para si mesmo, para si mesma, que pode alguma coisa mais do que outras pessoas. A nossa vida não é sobre isso, mas o mundo cria essas mentiras e planta essas competições que são baseadas nos conceitos mundanos para destruir e afastar as pessoas da sabedoria. Então a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. 13. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa. O que é espalhafatosa? Leia dessa forma: espalha fatos, espalha fatos, espalhafatosa, ou seja, uma mulher que fica espalhando fatos, chama muita atenção. Então a falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Aqui do versículo 13 até o versículo 18, que termina o capítulo 9, nós vemos o contraponto à sabedoria. No começo do capítulo 9, nós lemos aqui do convite, o banquete da sabedoria, do versículo 1 até o versículo 6. Do versículo 7 até o versículo 12, existe essa recomendação de que vale a pena ter sabedoria. E aí o capítulo 9 fecha mostrando que, se de um lado tem a sabedoria que está nos convidando e que a sabedoria vale a pena, por fim, a falta de juízo, ela se mostra como uma mulher espalhafatosa. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: a tolice é como uma mulher espalhafatosa. Fica mais evidente que o capítulo 9 traz um contraste. É a sabedoria versus a tolice. Então, no começo, Deus quer que você tenha sabedoria, mas a tolice se revela como uma mulher que fica chamando a sua atenção, convidando também dos lugares altos para que os tolos venham e comam da comida dela. Então a tolice, ela também chama as pessoas. Aqui, nessa tradução que nós estamos lendo, ele está dizendo a falta de juízo. Então nós podemos dizer, existe a sabedoria que está convidando e existe a falta de juízo convidando. Então no versículo 13, a falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. 14, ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade. Lembra que nós lemos aqui no começo que a sabedoria senta no lugar mais alto da cidade? Veja aqui no versículo 3. A sabedoria mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Da mesma forma como a sabedoria se coloca nos pontos mais altos, nos pontos mais próximos para nos chamar a atenção, da mesma forma, versículo 14, a tolice, a falta de juízo, é como uma mulher que se senta na porta da sua casa ou no banco no lugar mais alto da cidade.
Isso significa que no seu local de trabalho, nas ruas, quando você liga a televisão, quando você vai na internet, no meio dos lugares onde existem templos para adoração a Deus, também existem lugares que estão convidando para o jogo, para a prostituição, para a mentira, para a bebedice. Em todos os lugares você encontra portas que estão convidando para viver uma vida longe de Deus. E do versículo 15, e ela grita aos que passam preocupados com seus negócios. 16, entre gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, e o pão furtado é mais saboroso. Então veja, assim como a sabedoria convida, veja aqui no versículo 4, entre gente tola, e disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. 6. Deixem a companhia dos todos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. A sabedoria faz esse convite. Da mesma maneira, a falta de juízo faz o seu convite. Diz: entre gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa e o pão furtado é mais saboroso. Então, enquanto a sabedoria fala aqui no versículo 5, venham e comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei, deixem a companhia dos todos e vivam e sigam o caminho do conhecimento, a tolice, a falta de juízo, traz a recomendação do 17. A água roubada é mais gostosa e o pão furtado é mais saboroso. Enquanto a sabedoria fala para deixar os tolos e seguir o caminho do conhecimento, a falta de juízo e a tolice fala que a água roubada, o que você rouba dos outros, é mais gostoso. O adultério, a mentira, a trapaça, o engano é melhor. E o pão furtado é mais saboroso, que o engano dos outros é mais vantajoso. E aí versículo 18, mas os convidados dela, da falta de juízo ou da tolice, não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem, e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Então aquele que se envolve com a falta de juízo, com a tolice, que é como uma mulher que chama atenção, que não tem vergonha, aqueles que se envolvem na prostituição, no adultério, na mentira, na corrupção, eles são os convidados que estão indo para a casa da morte, estão na morte, estão nas profundezas do mundo dos mortos, mas não sabem disso. Por que não sabem disso? O que nós vemos no mundo? Muitas pessoas envolvidas com a mentira, a corrupção, a pornografia, a prostituição, a promiscuidade, o adultério, o caminho longe de Deus, a comida em excesso, as compras em excesso, a raiva, a mágoa, o ódio, a depressão, a ansiedade. E as pessoas estão vivendo como se fossem zumbis. Elas estão sem vida, elas estão morrendo, elas estão mortas. Nunca se viu tantas pessoas em clínicas de psicólogos, de psiquiatras, nunca se viu uma geração tomando tantos medicamentos para a depressão, para a ansiedade, pessoas que estão com bulimia, anemia, mulheres que se sentem acima do peso quando na verdade estão com o peso normal, pessoas que comem em excesso porque estão descontando as suas emoções. A alma está doente porque o espírito está longe de Deus. Então, isso traz pensamentos, desejos e vontades em desequilíbrio que refletem no corpo. E algumas pessoas pensam: o corpo não tem nada a ver com o espírito, mas o corpo reflete aquilo que está na alma e a alma reflete como vai o seu espírito. Então, aqueles que se afastam do banquete da sabedoria, da mesa da sabedoria, acabam doentes. Por isso, busque a sabedoria. A sabedoria começa com o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus começa quando você, logo que desperta, você faz uma oração e entrega o seu espírito, a sua alma e o seu corpo a Deus. Ore pedindo: Deus, que os meus pensamentos, que os meus desejos
e que as minhas vontades estejam sobre o equilíbrio e sob o comando do Espírito Santo. Coloque a sua vida diante de Deus e cuide do relacionamento com Deus, porque é desse relacionamento que você tem com a sabedoria que você constrói o que Provérbios 3 fala. Fala que sobre o favor do Senhor. O favor do Senhor consiste em ter vida longa e de paz, com riquezas e honra. Deus abençoe a sua vida. Se você nunca recebeu a Jesus e você quer começar a ter esse relacionamento com Deus, você pode fazer uma oração recebendo Jesus agora. E quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus, o seu nome fica escrito no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus, e você recebe o Espírito Santo, que te dá forças para você vencer o que está fora da vontade de Deus na sua vida. Se você quer receber essas 4 bênçãos, receber a Jesus, a primeira bênção, você vai receber o perdão dos pecados. A segunda bênção, você vai ser filho de Deus. A terceira bênção vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. E a quarta bênção vai receber o Espírito Santo para te ajudar. Então faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me concede o teu Espírito Santo para me guiar nesta vida até chegar na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu essas bênçãos. Repetindo, primeiro, você recebeu o perdão dos seus pecados, porque quando você fala que aceita Jesus como Salvador, você está dizendo: eu entendo que o sangue que ele derramou na cruz foi por mim, para me perdoar dos pecados. Então essa é a primeira bênção, você recebeu o perdão dos seus pecados, porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Número 2, quando os seus pecados estão limpos, você consegue ser filho de Deus. Deus não recebe pessoas que querem viver no pecado. Quando você aceita Jesus, você quer ser perdoado, você se torna filho de Deus. Número 3, quando você se torna filho de Deus, quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nós recebemos uma certidão de nascimento, que o nosso pai e a nossa mãe vai no cartório e registra. Então, agora que você se tornou filho de Deus, o seu nome foi registrado no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde estão os registros dos filhos de Deus. Você recebeu esse registro, essa certidão de nascimento. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E depois que você recebe a certidão, você recebe o cuidado de Deus. Quando nós recebemos a condição de filhos dos nossos pais, eles passam a cuidar de nós. Da mesma forma, quando você tem o nome registrado no livro da vida, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito que guia você nessa terra até chegar no céu, cuidando, zelando, que estabelece a comunhão com Deus. Então agora você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você que já conhece esse caminho, continue firme nesse caminho para a glória de Deus. Essa é a mensagem de Provérbios 9. Provérbios 9 fala sobre o valor da sabedoria. E o Provérbios 9, ele traz o valor da sabedoria parte 2. Porque, como nós comentamos quando nós lemos Provérbios 8 também fala da sabedoria. Só que Provérbios 8 fala das companhias da sabedoria. Nós vimos, quando lemos Provérbios 8, que do lado da sabedoria está o conselho, o entendimento, a retidão, a verdade, a prudência, o discernimento. Estão essas coisas. Provérbios 9 fala sobre o valor da sabedoria, no sentido de que a sabedoria tem as 7 colunas que nós comentamos hoje. Então,
Podemos dizer que Provérbios 8 e 9 formam um bloco sobre o valor da sabedoria, onde Provérbios 8 traz a primeira parte e Provérbios 9 a segunda parte. Provérbios 8, a primeira parte, fala a respeito do que anda junto com a sabedoria, e Provérbios 9 fala qual é a estrutura, os alicerces que fortalecem a sabedoria. Mas a sabedoria, ela é o próprio Deus. A sabedoria está em ter o relacionamento com Deus. A sabedoria está em andar com os amigos da sabedoria, que nós lemos em Provérbios 8, e em andar com base nesses alicerces, nessas colunas que nós lemos aqui em Provérbios 9. Deus abençoe a sua vida, que você ande na sabedoria e fortaleça a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, hoje até a eternidade, para encontrar com Ele lá no céu. Amém? E que você compartilhe essa palavra para seus familiares, seus amigos, porque você quer com certeza que as pessoas que você ama estejam com Deus também. Que Deus abençoe a sua vida, divulgue a palavra de Deus. Seja uma pessoa que divulga não só com palavras, mas com o que você faz, com o que você fala, com como você anda nessa vida. As pessoas vão ver a luz em você, por aquilo que você fala e principalmente por aquilo que você faz. Nas horas difíceis em que todo mundo faz a coisa errada, você, fazendo a coisa certa, você mostra a diferença e revela a luz para aqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.